Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Temos uma notícia pra vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios, além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com um valor mensal pra pagar, e cada um desses planos vai ter um benefício específico pra vocês. Se você ficou interessado, acesse o www.padrim.com.br, procura o podcast Psicologia Sincera para você saber mais. Então, bora pro episódio! E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje a gente vai lançar um quadro novo aqui no nosso podcast, que vocês mandam perguntas pra gente e a gente responde de forma sincera. E por isso, o nome do quadro é Respostas Sinceras. A gente vai tentar responder dentro do que a gente sabe, dentro do que é possível pra gente. E também vamos tirar algumas dúvidas sobre a nossa vida pessoal, sobre a psicologia, sobre o mercado de trabalho, que é o que a gente conhece e pode falar pra vocês. A gente recebeu muita pergunta lá na caixinha dos stories do Instagram. Foi dessa forma que a gente fez para esse episódio. Pode ser que futuramente, se vocês quiserem, a gente pode tentar coletar essas perguntas de outros lugares. Mas a princípio a gente recebeu por lá e a gente recebeu muita coisa. E tem algumas perguntas que nem eu e a Ana Luísa somos especializadas ou sabemos o suficiente dessa área da psicologia pra responder. Então a gente não vai responder. A gente vai só responder o que a gente consegue. E também a gente recebeu muita pergunta, que teve esse detalhe. Então a gente vai ver se dá pra gente responder tudo no tempo que a gente delimitou aqui do episódio. Se não der tempo de responder tudo, a gente queria falar pra vocês que a gente agora tá com um Padrim. Vocês provavelmente ouviram aqui na vinheta antes, que é um plano de assinatura. E em um desses planos, vocês têm, assim, uma videochamada por mês com a gente pra conversarem sobre o que vocês quiserem. E a ideia do Padrim e dessa videochamada é mais ou menos a ideia desse episódio, da gente poder trocar e crescer juntos. Então, hoje vai ser assim como uma degustação do que seria se você fosse o nosso padrinho exclusivo. Então vamos começar? Bora! Primeira pergunta. Há alguma idade em que é seguro experimentar drogas? Tipo, não vai incitar um transtorno? Então, eu não sou especialista em dependência química. Existem psicólogos que eu acho que vão falar sobre isso com muito mais propriedade. Eu sei que o cérebro humano ele vai se desenvolver até uns 21, 22. Então, o ideal é que a experimentação de drogas seja depois, porque é um tempo muito crucial para o nosso cérebro. Portanto, que muitas vezes quando a gente começa a utilizar drogas, isso eu tô dizendo, gente, drogas lícitas e ilícitas. Álcool, tabaco, muito importante falar, também influenciam nesse desenvolvimento do cérebro. Então, se a gente faz uso muito excessivo e muito frequente, isso vai acabar afetando de alguma forma o desenvolvimento do nosso cérebro. Com certeza. E como a Ana Tereza falou, né? Eu também não sou especialista em álcool e drogas, dependência química, nada do tipo, mas eu lembro que uma coisa que a gente estudou é que tem sim algumas drogas específicas que podem deixar a gente mais vulnerável, digamos assim, para desenvolver algum transtorno, né? Principalmente se a gente já tem uma predisposição genética para isso. Então, por exemplo, um clássico é a maconha e a esquizofrenia. Quer dizer que se você usar maconha, você vai desenvolver uma esquizofrenia? Não. Mas existe uma relação entre essas duas e, mais uma vez, assim, só tô colocando aqui, né, porque a pergunta foi feita, mas nem eu nem a Ana Tereza somos especialistas para aprofundar mais em relação a isso. Mas existe sim uma relação entre algumas drogas e algumas vulnerabilidades que essas drogas podem trazer. E é importante levar isso em consideração, que a gente tá falando tanto de drogas lícitas quanto ilícitas. Então, dependente do que vocês forem experimentar, tomem sempre muito cuidado, principalmente até essa faixa etária que a Ana Tereza falou. Segunda pergunta que nós temos. Qual é a razão número 1 que as pessoas procuram terapia? Gente, sabia que eu fiquei pensando que com certeza deve ter algum estudo, eu imagino, né, eu gostaria que tivesse, que buscasse esse dado, né, de uma forma concreta, assim, e direta. Eu não sei, não busquei antes de fazer o episódio, mas eu acho que é legal eu e a Ana Tereza falarmos da nossa experiência, né, na nossa clínica, enfim, o que a gente observa. Sem falar em temas muito específicos, eu acho que, num geral, de forma bem ampla, as pessoas elas vão buscar terapia porque estão com alguma questão ou algum problema que elas não estão sabendo muito bem como resolver sozinhas, né? Ou, enfim, com os recursos que elas já têm, além de uma terapia. Acho que de uma forma bem geral seria isso, né? Assim, você tá insatisfeito com alguma coisa na sua vida ou em você e você busca esse espaço pra, enfim, você poder olhar pra isso, né? E fazer alguma coisa a respeito. Mas, claro, gente, que a terapia é muito mais do que isso, né?
né? Pensando na perspectiva do meu consultório, aparece muita gente com ansiedade, até porque eu sou especializada em ansiedade, também tem isso. Os psicólogos, eles vão se especializando em demandas, e acaba que a demanda que mais aparece no consultório é essa pra mim, porque eu amo atender pessoas que têm questões com ansiedade. Tirando a ansiedade, né, que aí eu acho que é muito específico meu, eu acho que tem muita gente que vai pra autoconhecimento, tem muita gente que vai, enfim, pra aprender mais sobre si. Então eu acho que tem muito essas duas vertentes, assim. E autoestima. Autoestima também tem muito. Só que acaba que autoestima... Eu não sei se isso é um segredo que a gente vai contar agora nesse episódio, mas qualquer terapia trabalha com autoestima. Qualquer demanda você vai lidar com a sua autoestima. Com certeza. Assim como o próprio autoconhecimento, né? Assim, porque a terapia é um espaço em que, independente de você estar indo pra isso ou não, você acaba se conhecendo mais, né? Tanto que é uma premissa muito básica. Eu não sei se de todas as abordagens, mas eu sei que da minha e da Ana Teresa, que a ideia é como se aquele cliente ou paciente se tornasse seu próprio terapeuta, né? De certa forma. Pra isso, a pessoa vai ter que ir se conhecendo seus processos, por mais que isso não seja, muitas vezes, o objetivo inicial. E outra coisa que eu fiquei pensando agora que a gente não falou é a dor, né, Ana Teresa? Porque, às vezes, independente se isso apareça num transtorno de ansiedade, ou depressivo, ou qualquer outro, acho que muitas vezes também as pessoas buscam a terapia quando elas estão, talvez, lidando com alguma dor ou algum incômodo que esteja insuportável, né? Ou mais uma vez, como eu falei inicialmente, as pessoas não saibam muito bem o que fazer com isso, né? Enfim, de onde que tá vindo, como que pode ajudar, melhorar, enfim. Então, pensei muito também nesse sentido das pessoas buscarem a partir de um sofrimento muito intenso. Mas a gente tá falando aqui bem no geral. Sim, é isso que eu ia falar. Que eu ia falar que não é dor física, gente. É exatamente, dor de sofrimento, exatamente. Pelo amor de Deus. Achei que tava subentendido, mas é importante de falar. Realmente, é dor no sentido de um sofrimento emocional mesmo, né? Psicológico. A próxima pergunta que a gente tem é: o que fazer quando você precisa de terapia, mas a terapia te estressa por falta de dinheiro ou tempo? Acho que tem algumas coisas pra serem faladas em relação a isso, né? Assim, se a terapia te estressa e você continua indo pra terapia, eu acho que isso seria um bom tema pra ser trabalhado na terapia, né? Você falar na terapia da própria terapia. O que te estressa nisso, né? É claro que, assim, a pessoa que perguntou falou bem especificamente, por exemplo, da questão da falta de tempo. Isso é uma realidade. Que também é um tema que poderia ser trabalhado em terapia em relação ao que você tá priorizando ou não também, né? Porque a terapia é 1 hora semanal, num geral. Então, claro que eu entendo que existem realidades que as pessoas talvez não tenham mesmo aquela hora semanal ou vivem rotinas muito instáveis, né, com o trabalho para poder ter aquele horário fixo. Mas acho que isso tudo são coisas que conseguem ser trabalhadas na própria terapia em relação a uma organização de vida, de tempo, prioridades. O que você acha, Ana Teresa? Então, eu acho que é preciso entender o que é que te estressa na terapia. Porque se for tempo e dinheiro, a gente pode aqui falar. Mas se é, por exemplo, a maneira como seu psicólogo fala ou a maneira como seu psicólogo se posiciona, eu acho que é importante você realmente pensar sobre isso. Você pode levar pra terapia, que nem a Ana Luísa falou, mas você pensar sobre isso, porque a pessoa que a gente é também tá lá. Então pode ser que você não encaixou com aquela pessoa ali, não deu match, né, que a gente fala. Então pode ser que você tá com um psicólogo que não deu match, ou pode ser por falta de tempo e dinheiro. Isso acontece, eu já tive pacientes que, por questões, por exemplo, financeiras, não conseguiram continuar a terapia. E eu acho muito importante a gente entender qual é a nossa realidade econômica no sentido de, cara, eu gostaria de ser atendido por um psicólogo que custa R$200 a sessão, mas eu não tenho como marcar com isso. Tudo bem se você for para um profissional que cobre menos nesse primeiro momento, ou você procure por lugares que sejam atendimentos sociais. Por exemplo, muitas faculdades que oferecem graduação de psicologia oferecem atendimento gratuito ou por um preço simbólico, que a gente chama, assim, R$2, R$3, que talvez seja a sua realidade nesse momento e a sua forma de procurar ajuda. Isso não quer dizer que você vai receber uma ajuda pior, você só vai receber de outro profissional. Com certeza, muito importante. Eu ia tocar nesse ponto do dinheiro, né? Que é, com certeza, uma questão para muitas pessoas e é importante a gente falar isso. Existem muitas possibilidades. Talvez essas possibilidades não sejam tão divulgadas ou vocês não tenham acesso, né, a essas informações em relação a outras possibilidades de fazer terapia além do que a gente conhece, daquele profissional que vai cobrar, sei lá, 100 e poucos, 200 ou mais por sessão, né? Até profissionais que trabalham nos seus consultórios particulares, às vezes fazem, por exemplo, atendimentos sociais. Então, assim, existem esses espaços, né? O que eu quis dizer quando ela fala especificamente de tempo ou dinheiro é que nesses dois existem coisas a serem olhadas, né? Mas eu acho muito importante também que você falou em relação a dar match ou não com o psicólogo, porque isso acontece, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com a Ana Teresa, mas eu sei que já aconteceu com muitas pessoas, que às vezes você realmente não bater tanto com aquela pessoa e você pode procurar outra. E só mais uma última coisa que a ouvinte,
né? O ouvinte não comentou, mas disse a terapia estressar. Gente, a terapia nem sempre vai ser agradável, não. Aí, tirando o que falaram, né, de falta de tempo ou dinheiro, isso é uma questão em si. Mas a terapia, às vezes, pode dar uma estressada, porque às vezes a gente escuta o que a gente não quer. O psicólogo não está lá para falar o que a gente quer ouvir. Então, às vezes, a gente pode dar uma estressada, mas, claro, é sempre importante olhar o contexto disso e se tem a ver com, por exemplo, a Ana Teresa falou, de você não tá batendo com o psicólogo, porque a ideia também não é que a terapia seja estressante e ponto, né? Isso pode aparecer em alguns momentos, mas é sempre importante olhar o contexto. E vamos para a nossa próxima pergunta. Como lidar com morar junto de amigos? E se a pessoa do nada for morar sozinha ou casar? Então, gente, qualquer relacionamento eu gosto de falar muito sobre comunicação. É muito importante você se comunicar. Não gosto disso, não gosto daquilo. Principalmente quando você vai morar com outra pessoa, porque você tem as suas manias, a pessoa tem a mania dela. Então, você tem que saber conciliar as manias e os toques de vocês, porque senão não vai dar certo. E vocês têm que conversar. Nunca passa do pressuposto, é porque isso é bom senso e todo mundo deveria saber. Gente, vou dizer pra vocês que bom senso varia de pessoa pra pessoa. Então sempre fale, não vire e pensa, mas aquela pessoa me conhece tão bem, acho que ela vai saber o que eu quero dizer. Não, a pessoa não vai saber, a pessoa não tem bola de cristal, a pessoa não tem obrigação. Então é importante vocês se comunicarem bastante pra morar juntos. Isso não só amigos, mas eu acho que com qualquer pessoa que você queira se relacionar. E aí você perguntou, e se a pessoa do nada for morar sozinha ou casar? Se é do nada... Aí faltou a primeira coisa que eu falei, que é comunicação. Exatamente. Mas, se a pessoa conversou com você, olha, eu vou morar sozinha nesse momento de vida, não quero mais ter, né, uma pessoa pra dividir a casa, ou vou casar. Se isso tudo tá sendo conversado, aí é importante você entender por que isso te afeta. Porque tá sendo conversado e a pessoa não vai morrer no caixão junto com você. Então, assim, a pessoa vai viver a vida dela, você vai viver a sua vida, né, no caso. E muitas vezes pode ser que vocês não estão indo pra caminhos iguais, e aí tudo bem vocês acabarem namorando juntos no futuro. Mas se é do nada, aí enfim, volta pra resposta da primeira pergunta. Com certeza. Eu concordo com tudo isso que você falou, Ana Teresa. E só uma coisa que eu adicionaria é deixar claro que, assim, seja com quem for que você for morar junto, é entender que morar junto é um adendo a mais na relação, né? Então, talvez vocês lidem com coisas que vocês não teriam que lidar se vocês não morassem juntos. E é isso com um amigo, com um parceiro, parceira, com o que for, né? A convivência, ela traz algo a mais nas relações, né? Pode trazer mais desentendimentos, enfim, isso tudo. Então é deixar isso claro, né? Sair talvez de uma romantização de que vai ficar tudo sempre bem ou que nada vai mudar se a partir do momento que você tá morando com essa pessoa. E a partir do momento que você sabe disso, né? Que morar junto é algo que traz novas vivências e coisas pra relação, ter isso claro e, como a Ana Teresa falou, poder falar sobre isso, né? Você deixar claro, você falar seus incômodos e poder ouvir também da pessoa e saber que, na minha opinião, sem a comunicação não tem como, assim, senão vai virar uma briga eterna, enfim, discussões eternas, porque eu acho que a convivência muitas vezes traz isso, né? Você tá tendo que dividir um espaço seu com outra pessoa e isso vai trazer muitas coisas, né? Concessões que vão precisar ser feitas. Acho que precisa de bastante flexibilidade, agora me veio. Eu concordo. Mas isso vem a partir realmente da comunicação, né? De você poder saber o que você precisa flexibilizar ou não, e vice-versa. E uma pergunta que, na verdade, não é muito uma pergunta, né, Ana Teresa? É mais um pedido, assim, uma imposição aqui pra gente. Que podiam fazer um episódio todo sobre como não odiar o próprio corpo. Acho que isso realmente dá um episódio inteiro, né? Mas fala aí, Ana Teresa. Dá um episódio inteiro. E eu acho que dá muito assunto pra uma terapia também. Com certeza. Porque eu não sei agora quem mandou, se foi uma ouvinte ou um ouvinte, porque a gente sabe que mulheres têm uma pressão estética muito grande. Os homens também têm, não vou desqualificar isso. Mas mulheres têm durante muitos anos. E isso é uma coisa até que é um episódio que eu posso até falar um pouco sobre mim, que quando eu olho, assim, quando eu era mais nova, e eu tinha, assim, o menor peso que eu já tive durante toda a minha vida, eu era extremamente insatisfeita com o meu corpo. E atualmente, que eu tô 15 quilos a mais, eu aceito muito mais o meu corpo do que antes eu aceitava. E foi muito mais um processo de entender por que eu não gosto do meu corpo, quem me ensinou a não gostar do meu corpo, e assim, qual corpo eu quero ter, porque muitas vezes a gente quer ter um corpo que não é o nosso biotipo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma coxa grande, eu tenho um peito grande, eu nunca vou ser aquela pessoa que vai ter um peito pequeno ou aquela perna toda fininha. Então, por que esse é o corpo certo e o meu corpo não é o certo? É importante a gente começar a se questionar diante dessas coisas. Eu ia falar exatamente essa palavra. Eu acho que é começar problematizando mesmo e questionando, né?
do seu corpo é odioso, por que que é odioso, pra que que é odioso, onde que você aprendeu isso, e o que que seria não odiar o próprio corpo, que corpo você teria que você não odiaria, e qual é o buraco entre um e outro, né, qual é essa distância que tem, que existe esse corpo, né, que, enfim, que você não odiaria, e o que que tem no seu corpo, enfim, eu acho que é realmente uma questão de problematizar mesmo e entender, como a Ana Teresa falou, que muitos dos motivos da gente olhar de certas formas negativas para o nosso corpo é porque a gente aprendeu da sociedade que existe um corpo certo e um corpo bonito, e entender que isso são padrões que existem, enfim, por inúmeros motivos, e muitos deles é realmente para colocar a gente nessa lógica de um sofrimento e de um ódio, e que inclusive nos faz buscar inúmeros procedimentos pra gente ficar nesse padrão, né? Então esses padrões que nos vendem, eles servem um propósito, é muito importante a gente ter isso claro. E tem gente lucrando com esses padrões, se a gente parar pra pensar. Exatamente. E uma coisa que eu só queria complementar, falar da Ana Luísa, que foi ótima, é que se você parar pra pensar nessas blogueiras, né? A gente no Brasil consome muito rede social, principalmente Instagram. E a gente tem muita blogueira fitness, blogueira que posta foto lá de biquíni e tudo mais. E se você é uma pessoa que consome muito esse tipo de conteúdo, também é importante você criar o senso crítico de essa foto tem Photoshop? Porque muitas vezes tem, e elas não falam que tem Photoshop. Essas pessoas que têm tempo disponível pra ir na academia todos os dias, malhar quantas horas elas quiserem, elas fazem procedimento estético? Porque uma grande maioria faz e também não fala. Com certeza, né? E também pensar no que você falou de você, Ana Teresa, do biotipo, porque às vezes tem procedimento estético, às vezes tem Photoshop, mas às vezes é uma questão realmente de biotipo, de genética, de todas essas coisas. Então eu acho que a gente entrar em contato com isso e, assim, ver também a que te serve consumir esse tipo de conteúdo, né? Quais outras pessoas você pode seguir, porque hoje em dia já existem pessoas maravilhosas que trazem uma noção mais real do corpo, né? E trazem outros corpos, e a gente vai vendo e desmistificando como que, assim, os corpos são lindos, independente, né? Até porque eu fui desenvolvendo uma relação com o meu corpo muito de, assim, meu corpo tá saudável, independente de peso, meu corpo tá saudável. Muito do amor que eu fui desenvolvendo pelo meu corpo foi a partir da questão da saúde, né? E do fato de que nosso corpo é o que sustenta a gente, assim, é essa máquina que vai nos levando pelo mundo, né? Então, eu acho que, assim, a gente tá falando aqui numa resposta de, sei lá, talvez 5 minutos, algo que muitas vezes é trabalhado numa terapia, num processo terapêutico inteiro, né? Não é tão simples, não é do dia pra noite que isso vai mudar, mas eu acho que você poder, aos pouquinhos, ir problematizando e mudando um pouco a forma que você olha tanto pro seu corpo, quanto pro corpo num geral, né? O que é o corpo, qual é o propósito dele, né? Por que as pessoas vendem certos tipos de corpos? Isso vai trazendo uma noção mais clara, né? E só uma indicação de livro que eu gosto muito é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, pra quem fez essa pergunta, né? Se for uma mulher, mais ainda. A próxima pergunta é: Como não surtar com o Bolsonaro presidente? Vão culpar quem? E só tem uma resposta pra essa pergunta, gente. Eu tô indignado! Vamos para a próxima pergunta. Tem uma amiga que do nada se afastou de mim e evita falar comigo. O que devo fazer? Então, eu acho que é importante saber se essa amiga tá disposta a te falar quais foram os motivos. Que você falou que ela tá evitando falar com você. Talvez tenha sido alguma coisa que aconteceu na vida pessoal dela. Tem gente muitas vezes que entra em processos depressivos ou em alguns processos da vida que realmente se afastam dos outros e não tem nada a ver com você, tem muito mais a ver com o processo dela, de como ela tá se sentindo, o que é que ela tá passando na vida dela. Ou pode ser alguma coisa que você fez. Mas aí, se ela não te fala, entra aquela questão da comunicação que eu falei no episódio. Como é que a gente vai saber se a pessoa não fala? Com certeza, gente. Isso a gente vai falar em todos os episódios que a gente puder, quando a gente falar de relação, seja o tipo de relação que for. Relação é 50-50. Então eu fiquei pensando assim, realmente, do nada, se afastou de você, tá evitando falar com você. Pode ser alguma coisa que aconteceu entre vocês? Só você ou ela vão saber isso, né? Porque a gente tem muita pouca informação. Mas pode também não ser, né? A gente tem essa tendência, muitas vezes, de levar as coisas pro lado pessoal, né? Desse autoenvolvimento, como se tudo que acontecesse fosse nossa culpa ou fosse nossa responsabilidade, assim, de realmente se colocar nesse lugar de evidência. E é natural, tá, gente? Acho que, no geral, todo mundo faz isso. É um processo mesmo de amadurecimento, né? E entendendo e saindo desse lugar. Entendendo que, sim, muitas vezes a gente tem uma parcela de responsabilidade nas coisas, mas muitas vezes também não, né? E como a Ana Teresa falou, eu acho que se ela tá evitando, pode ter algum motivo, né? Acho que caberia, talvez, não sei, você respeitar se ela tá colocando um limite de alguma forma. Poder respeitar e entender que se você tiver feito alguma coisa ou se tiver alguma coisa relacionada com você,
é da parcela, é dos 50% dela poder comunicar isso pra você. E se ela não tá fazendo isso, aí não tem nada que você possa fazer. Outra pergunta que também mandaram pra gente, que eu achei super interessante, é: o que deve acontecer quando um paciente acaba se relacionando com o seu psicólogo? Gente, isso é complicado. Acho que é uma ótima oportunidade pra gente falar pra vocês de ética, né? Assim, do nosso código de ética do psicólogo. E é antiético a gente se relacionar com o paciente. A gente não pode fazer isso. Isso pode ser, inclusive, um motivo pra denúncia no Conselho de Psicologia. Mas, assim, falando especificamente do paciente em si que se relacionou com seu psicólogo, acho que a primeira coisa, na verdade, é parar de fazer terapia com esse psicólogo. Independente da questão da denúncia ou não, a primeira coisa que eu faria seria parar a terapia e fazer com outra pessoa. Porque os dois acontecendo concomitantemente não pode acontecer. E é importante do psicólogo também ter uma postura ética de falar: olha, eu tô me envolvendo emocionalmente com você e eu não consigo mais ser seu psicólogo, porque eu não sou mais uma pessoa imparcial, eu vou completamente ser parcial depois de um tempo. É porque o ideal do psicólogo é ele ser uma pessoa de fora pra ver sua vida de fora. A partir do momento que você tá se relacionando com ele tá vendo sua vida de dentro. Então acaba que essa ferramenta de terapia se perde. Com certeza, eu acho que isso é até uma boa oportunidade pra gente falar pra vocês, porque eu não sei se a gente já falou em algum episódio sobre essa questão da imparcialidade do psicólogo, né? Porque tem um motivo pelo qual a gente não pode, não deve atender, por exemplo, amigos, familiares, né? Pessoas próximas. Porque a gente tem um papel ali de uma imparcialidade mesmo na vida da pessoa, né? De fazer essas intervenções a partir daquilo que tá acontecendo naquela relação específica entre paciente e psicólogo. E a partir do momento em que tem uma parcialidade, o trabalho, ele não consegue ser feito, ou não da forma, pelo menos, que deveria, né? Então, é por isso que a gente não atende, né, pessoas próximas. E aí, assim, você se relacionar afetivamente, sexualmente, amorosamente com o seu psicólogo, assim, tira completamente tudo isso que a gente tá falando da questão da imparcialidade, né? O trabalho acaba ali naquele momento. Então, eu acho que é uma boa oportunidade pra gente falar isso pra vocês. E, gente, isso não quer dizer que psicólogo não tem opinião. A gente tem a nossa opinião. Só que a gente tá ali pra ajudar o paciente a viver a vida dele de acordo com como ele quer, não de acordo com o que a gente acha que é melhor pra ele. Então, por isso que é importante a gente não estar emocionalmente muito envolvido com esse paciente. Porque quando, por exemplo, o nosso amigo, por exemplo, uma amiga nossa quer voltar com um ex que é abusivo, a gente vira pra garota e fala, né, nossa amiga: tá maluca? Óbvio que não, você não vai voltar com ele. Sendo psicóloga, eu buscaria entender por que ela quer voltar, por que aquele relacionamento vale a pena. Vamos pesar aqui os prós e contras. Realmente é uma pessoa com quem você quer passar os seus próximos anos, o seu futuro? Ou é uma pessoa que te afasta do que você quer? A gente pensa muito mais sobre do que você simplesmente falar: não volta, né, com seu ex, pelo amor de Deus. Exatamente. Não é o nosso lugar, né, falar o que a pessoa faz ou não. E a partir do momento que você já tem uma relação de proximidade para além, né? Assim, as relações da vida pessoais, esse fator que a Ana Teresa tá falando, ele já entra. Então, é por isso que a imparcialidade é muito importante. E nesse caso, é isso. Se o paciente acaba se relacionando, a terapia acaba ali. Os dois, é responsabilidade dos dois, principalmente do psicólogo, terminar com o processo ali. E a próxima pergunta que a gente recebeu é: contem, por favor, alguma situação inusitada, tensa ou diferente que aconteceu em alguma sessão. Gente, estão preparados? Psicóloga Ana Luísa Braz vai se expor aqui, hein? Que a gente sabe que vocês gostam. Mas antes de falar da situação, eu vou deixar claro que, assim, eu escolhi fazer isso até pra desmistificar pra vocês a nossa profissão, né? Vocês verem que estamos ali enquanto profissionais, mas pessoas também, e que a partir do momento que alguma coisa acontece, é da nossa responsabilidade fazer alguma coisa, né? Com isso, enfim, dentro até do nosso código de ética. E eu acho que é um ótimo gancho, inclusive, para o que a gente estava respondendo da pergunta anterior. Então, uma situação inusitada, tensa e diferente, que já aconteceu comigo, foi que eu me senti atraída por uma pessoa que veio fazer entrevista comigo. Eu fiquei, assim, fisicamente, né? Era uma pessoa atraente e tal. E eu fiquei muito assustada quando isso aconteceu, porque dentro do que eu imagino, né, da minha moral, assim, de psicóloga, eu pensei: nossa, como que isso pode acontecer, né? Eu não tô ali enquanto pessoa que se sente atraída por outra pessoa. Meu papel ali é outro. E foi uma situação que mexeu muito com a minha visão mesmo, assim, enquanto psicóloga, né? Achei que eu era ruim, que isso significava inúmeras coisas. E foi muito interessante, porque, bom, o que eu fiz a partir disso? Eu levei isso pra minha terapia e pra minha supervisão, né? Pra poder entender o que estava acontecendo. E foi muito interessante, porque na minha terapia, a minha psicóloga falou: ah, finalmente isso aconteceu, né? Assim, no sentido de, é normal.
acontece e a gente tem coisas que a gente pode fazer a partir disso, né? E bom, e aí tanto na minha terapia pessoal quanto na supervisão, eu pude olhar pro contexto, né, que eu tava vivendo, que não é que suscitou, né, mas acabou abrindo espaço, digamos assim, né, para que isso acontecesse, sem também falar demais da minha vida pessoal aqui, mas tinha a ver com contextos que eu tava vivendo e que eu vinha trabalhando em terapia, não foi uma coisa que aconteceu do nada. E na minha supervisão eu também pude ver o que eu posso fazer com isso, né, porque, assim, não tem problema que isso aconteça, mas a partir do momento que acontece, a gente tem uma responsabilidade de fazer algo com isso. Se isso perdurasse, talvez eu não poderia atender essa pessoa, ou eu ia precisar seguir ali na minha terapia, na minha supervisão, trabalhando isso. Até porque, assim, gente, somos pessoas e existem pessoas interessantes no mundo, então não tem problema a gente atender uma pessoa que a gente acha interessante. A gente só tem que ficar de olho no como que isso nos afeta ali na sessão e, de forma alguma, agir a partir disso, né? E se fosse o caso de estar mexendo tanto o suficiente ali pra eu querer fazer alguma coisa a partir disso, o que eu faria seria parar de atender essa pessoa. Mas essa é a minha situação, gente. Acabou que, só pra vocês saberem o final da história, né? Essa pessoa não continuou sendo atendida por mim, foi realmente só uma entrevista mesmo, porque ela tava pensando em mudar de terapia, enfim, acabou ficando com a psicóloga anterior dela, mas é isso. Essa foi a situação, gente. Me expus aqui, mas acho importante até pra desmistificar a profissão pra vocês verem que somos pessoas, mas profissionais que temos responsabilidades, né? Só um adendo que eu queria fazer é que a Ana Luísa falou de supervisão e talvez seja um termo que algumas pessoas entendam o que é e talvez outras não. E eu acho que isso é muito importante para vocês entenderem como funciona a profissão de um psicólogo que trabalha em consultório. Que a supervisão é praticamente a gente paga um profissional que já tem anos de experiência, por exemplo, 20 anos, ou tá acima da gente, que já teve acesso a mais conhecimento, já atendeu mais pacientes para orientar a gente. Então, é essencial que quem acabou de se formar, tiver nos primeiros anos de atendimento, esteja em supervisão, porque é muita coisa pra gente dar conta, e esse profissional vai orientar a gente o que a gente precisa ler, quais são as intervenções que a gente precisa fazer, além de ser um ambiente que a gente pode conversar sobre as dificuldades que a gente tem no consultório. Porque se você parar pra pensar, os psicólogos, eles trabalham sozinhos todos os dias. Eu não tô trabalhando em equipe. Quando eu tô atendendo meu paciente, sou eu e meu paciente. E algumas vezes é importante eu trocar com outras pessoas, até pra eu conseguir ter outras visões sobre o caso, ter outras visões de outras pessoas de como eu posso ajudar melhor. Então, esses espaços a gente acaba tendo que pagar, mas são espaços, assim, que desde que eu me formei, foi um dos lugares onde eu mais cresci como profissional, e eu sei que eu não dou os atendimentos que eu dou hoje como psicóloga se não fosse por esses espaços. Com certeza, com certeza. É um espaço pra gente trabalhar na qualidade do trabalho que a gente tá oferecendo, né? Mas então, vamos para a próxima pergunta. Como lidar com a culpa por estar descansando? Ou quando você diz não para alguém? Olha, eu acho que essas perguntas dão episódios inteiros. E, por sinal, nós temos episódios inteiros para essas perguntas. Esse é o plot da minha resposta. Então, para ouvinte ou para ouvinte que fez essa pergunta, a gente tem 2 episódios completos para você ouvir. Tanto sobre a culpa, né, por estar descansando. A gente tem um episódio chamado Como Diminuir a Minha Procrastinação, que a gente fala bastante sobre descanso, né, e a relação entre o descanso e a procrastinação. E sobre isso de dizer não para alguém, a gente também tem um episódio inteiro que é Você tem necessidade de agradar? Que também tem tudo a ver com isso. Então, sem muitas delongas, a nossa recomendação é escutar esses 2 episódios. E a próxima pergunta que a gente tem, que na verdade é mais um comentário, que a gente vai comentar em cima, que é: ainda me sinto culpada por ter me permitido viver um relacionamento abusivo. Então, é muito comum, tá? Não queria que fosse, mas é muito comum pessoas que já passaram por relacionamentos abusivos se sentirem culpados. Saiba, ouvinte, que faz parte do processo essa culpa. E eu diria que é importante você poder olhar para essa culpa, acolher essa culpa e talvez problematizar também essa culpa, né? Porque é muito comum vítimas se sentirem culpadas. Mas muitas vezes uma frase que uma professora minha diz, e pra mim é muito forte, é que a vítima muitas vezes não tem força. Eu acho que é uma frase forte de falar, não no sentido de a gente tirar o fato de que a gente foi vítima, né, de coisas que... Porque as pessoas são vítimas e é isso, né? Mas eu acho que grande parte da cura, digamos assim, né, ou do processo de melhora de uma pessoa que foi vítima de algo, é resgatar a sua própria força, né? E eu acho que olhar para essa culpa, acolher, mas conseguir também sair dela é muito importante pro seu processo de se reerguer, né, depois de um relacionamento abusivo. Porque, na verdade, não é só culpa, tem tantas nuances, tantas coisas que a gente poderia falar aqui que faz com que as pessoas entrem, né, em relacionamentos abusivos.
Então, eu queria te dizer isso, assim. E além da culpa, também é muito comum as pessoas sentirem vergonha, porque a gente se sente culpada e a gente sente vergonha de falar, nossa, eu me permiti passar por isso. Eu vou falar com os outros e o que os outros vão achar de mim. Então, eu acho que é tudo que a Ana Luísa falou. É você acolher, de certa forma, essa vergonha, essa culpa e entender que você é vítima na situação. E que existem motivos de pessoas ficarem em relacionamentos abusivos. Porque se chega uma pessoa e é agressiva com você e você vazasse no mesmo momento que isso acontecesse, não teria relacionamentos abusivos. E a gente sabe que é uma situação muito mais complexa. E antes de chegar em, por exemplo, violência, agressão física, existe toda uma agressão psicológica, emocional, que a pessoa é envolvida, que a gente não é programado para identificar como agressão. Eu tava até assistindo uma série na Netflix que fala um pouco sobre isso, que se chama Maid, que tá agora super vista, né? Tá no top 10 atualmente, quando a gente tá gravando esse episódio, e fala muito sobre violência psicológica. E eu achei genial essa educação que essa série tá trazendo, assim, de até que ponto é uma violência psicológica, até que ponto a justiça entende que é uma violência doméstica, até que ponto a justiça não entende, e quais são as falhas dentro disso. Então eu acho que é uma série que é interessante de ver. E próxima pergunta também tem a ver, né? Como ajudar alguém que está preso em um relacionamento abusivo e não quer sair? Temos uma péssima notícia, né, Ana Tereza? Total. Então, eu acho que é muito difícil a gente falar pra pessoa o que ela tem que ou não fazer. A gente sabe que aquele relacionamento não é saudável, a gente sabe que a pessoa vai ter muito mais benefícios saindo do que ficando no relacionamento, mas como a gente disse, não é simples. Então, a primeira coisa que eu digo é não se afaste da pessoa, porque uma das características de um relacionamento abusivo é o agressor fazer com que a vítima se afaste da rede de apoio dela. Então, não se afasta, esteja ali, porque essa vítima vai precisar quando ela começar a entender que ela tá num relacionamento abusivo. Isso quer dizer que você precisa ser saco de pancada? Não. Mas não perca contato, não se afaste 100%. Tente até onde você conseguir nesse aspecto e problematize certas coisas. Isso não quer dizer que você vai ficar apontando o dedo pra cara do agressor e vai falar, você tá fazendo isso com meu amigo, minha amiga. Mas de, por exemplo, ter um comentário mais grosso do agressor e você chegar pra vítima e falar, diferente, né? Não achei tão legal esse tipo de coisa. Mas sempre com um toque pra a pessoa ter aquela sementinha que aquilo ali não tá 100%. Com certeza. É uma situação muito delicada de estar, né? Porque, assim, a pessoa não querer sair, uma vez me perguntaram alguma coisa sobre como convencer uma pessoa a alguma coisa. E, gente, a gente não tem esse poder sobre as pessoas, né? Então, muitas vezes, quando você tá vendo alguma coisa que não faz bem pra uma pessoa, ou que ela não tá bem, mas ela quer se manter ali, ou enfim. Quando a gente fala da vontade dos outros, a gente tem que lidar com a nossa impotência, porque a gente não é nosso lugar mexer na vontade dos outros, né? Mas você perguntou como ajudar alguém, e eu acho que isso que a Ana Tereza falou é bem por esse caminho mesmo, assim, de você estar presente pra pessoa como você pode e como ela pode aceitar também, sabe? Se coloca disponível e entende que esse é o seu limite também nessa relação, né? A gente, infelizmente, não consegue salvar as pessoas das situações da vida, mas só você tá ali, você se colocar disponível e, como a Ana Tereza falou, com cuidado, às vezes problematizando uma coisa ou outra, já é alguma coisa, né? Mas, assim, você mudar o relacionamento da pessoa, mudar a vontade ou não vontade dela, isso a gente não tem o poder de fazer. E agora a gente vai para nossa última pergunta. A gente tem mais perguntas aqui para responder, só que já tá dando o tempo do episódio que a gente tinha programado. Então a gente vai para nossa última agora e depois a gente explica como é que essas outras perguntas que faltaram vão ser respondidas sinceramente. Como sair do piloto automático? Sinto que minha vida está parada há anos. Então, gente, até fazendo referência a uma daquelas primeiras perguntas que fizeram, da razão número 1 das pessoas procurarem terapia, essa é uma ótima razão para fazer terapia, né? Muitas pessoas buscam justamente por isso, assim, de sentir que a vida tá parada, que não tá conseguindo andar para frente, né? Essa coisa de sair do piloto automático. Acho que isso é algo que dá também um episódio inteiro pra gente responder, mas de forma bem resumida, eu diria que fazendo terapia, você vai conseguir sair desse piloto automático, né? Que você tá sentindo, que tá vivendo. Acaba que tanto a abordagem da Ana Luísa quanto a minha, a gente acaba usando esse termo do piloto automático e em terapia você vai conseguir fazer isso mais aprofundado, porque existe muita coisa que eu, sendo sua psicóloga, faria
nessa situação. Mas o importante é você entender onde você quer chegar com a sua vida, entender o que é que tá te pedindo e entender que aonde você quer chegar na sua vida conecta com algo que é importante pra você. E pode ser que você tem na sua vida que você quer ter uma família e ganhar salário X. Só que aí você para pra refletir e vê que você não quer ter filhos. Então, até que ponto isso é condizente, até que ponto isso tá te dando forças pra seguir esse caminho. E só dando um spoiler, um gostinho de quero mais, espero que esse ouvinte ou essa ouvinte que fez essa pergunta busque a terapia, né? Mas uma pergunta que me veio aqui agora, você falou que sente que sua vida tá parada há anos, eu fiquei pensando quando que sua vida parou, né? O que tava acontecendo, em que momento, desde quando você sente que a sua vida parou, quando que começou esse piloto automático, enfim. São coisas que eu exploraria numa terapia, mas como a Ana Teresa falou, é isso, é um processo de muito mais aprofundamento para entender esse piloto automático que você trouxe. Então, recomendamos uma terapia para o ouvinte que fez essa pergunta. E, gente, como a Ana Teresa falou, acabou o nosso tempo. A gente ainda tinha 3 perguntas maravilhosas aqui que eu tava doida para responder. Vou ler elas só para vocês ficarem com esse gostinho de quero mais. As perguntas seriam: em algum momento, vocês já repensaram a trajetória profissional de vocês? Arrependimento, etc? A outra seria: contem pra gente o que vocês acham essencial e o que mais ajuda em um relacionamento ir pra frente de forma saudável. Essa é muito boa. E vocês formaram recentemente. Contem pra gente como tem sido isso do mercado de trabalho e afins. Com certeza vai ajudar muita gente. Bom, a gente não vai ter tempo de responder essas perguntas aqui agora, mas, como a Ana Teresa falou no início do episódio, esse é um episódio de teste que a gente tá fazendo até pra mostrar pra vocês essa dinâmica que a gente tá querendo fazer por meio do Padrim, que em um dos planos de assinatura vocês vão ter a oportunidade de ter uma chamada por mês com a gente, né, de 1h30 pra gente poder conversar, responder perguntas de vocês, bem no estilo desse episódio mesmo, e essas perguntas a gente vai deixar pra responder no Padrim com os nossos padrinhos exclusivos. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem acessar www.padrim.com.br/podcast Psicologia Sincera. Olhem lá todas as informações dos diferentes planos. É uma plataforma de financiamento coletivo para quem puder, né, e quiser nos ajudar a levar o podcast para frente, para a gente continuar trazendo esse conteúdo para vocês e muito mais, que a gente tem inúmeras ideias que a gente quer colocar para frente, mas para isso a gente quis começar de algum lugar e o Padrinho foi esse lugar que a gente decidiu. Então esse foi o episódio de hoje, gente. Se vocês quiserem seguir a gente, mandar mais perguntas quando a gente abrir caixinha de novo, vão lá seguir a gente no Instagram, no @podcast Psicologia Sincera. Vocês também podem me seguir no @Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa, no @psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. E as recomendações que a gente também fez estão na descrição do episódio, tanto o livro quanto a série. E o livro, se você quiser comprar por aqui, pelo link que tá na descrição do episódio, vocês vão ajudar a gente demais. Vocês não têm nenhum custo adicional, mas a gente recebe uma comissão por estar indicando pra vocês esse livro. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.